esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato de cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é No Amor Reside o Segredo da Vida. É muito importante, assim, cada pessoa lembrar que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente pede para o Criador. E quando a gente lembra também, a gente lembra de Jesus. Então, todas as vezes que nós precisamos de alguma coisa, nós lembramos do amor. Então, um pedido para o Criador, um pedido para Jesus, está sempre relacionado ao amor. Quer dizer assim, que a gente está querendo uma concessão, ter uma concessão. Todas as vezes que uma pessoa quer ter um benefício, ela sempre lembra do amor. Então, o amor de Deus, ele irradia pelo mundo. E é muito importante assim que cada um de nós tenha que ter esse cuidado de lembrar assim que a vinda de Jesus foi uma bondade, foi um amor, porque Lúcifer estava tomando conta da humanidade. Então, através do amor, da vinda de Jesus, trazendo os ensinos, trazendo a possibilidade para que o espírito humano tivesse novamente a condição de voltar para a pátria do Espírito, essa foi a finalidade do amor do Filho de Deus. Nós também sabemos assim que em épocas anteriores sempre ouvimos falar que existe um lugar que tem a vida. Então, quando anteriormente procuravam-se a pedra filosofal, e essa informação foi trazida há milhares de anos, então que existia uma pedra que tinha a significação da criação. Junto com essa pedra tinha também um cálice, que é o elixir da vida. E épocas depois foi modificando, porque nós temos a facilidade assim de trazer os ensinos de uma maneira que nós procuramos compreender. Nós não procuramos ter um trabalho de elevarmos para compreender as informações. Então, a pedra filosofal, o cálice da vida, com o elixir da vida, é o Santo Grau. E esse cálice existe realmente. E é muito importante, assim, cada um ir observando que existe uma renovação da força, da vida. Então, nós sabemos, assim, que a força é a vida e que é a vontade de Deus. Essa pedra é o altar onde esse cálice fica. E tem também os símbolos, os signos que se encontram no altar. E esses signos, esses símbolos, é muito importante a pessoa lembrar assim, cada um tem uma forma, cada um tem uma estrutura, que tem aquilo que a criação necessita. Então, uma pessoa tem que lembrar assim, que a perfeição do Criador possibilita assim. Então, através da vinda do Filho do Homem, que faz o trabalho do divinal para a criação. E através desse cálice é distribuído para a criação a vivificação. Se nós observarmos assim, nós somos vivificados. Isso é bem importante. Então, cada espírito humano tem que lembrar assim, que anteriormente, quando existiam mais pessoas que interessavam pelas informações, pelas instruções que existiam e que existem ainda, estavam sempre procurando na Terra. E nós temos que lembrarmos que o nosso conceito de que a Terra é grandiosa, que é importante, é um conceito restrito. A Terra é uma pequena morada para os espíritos humanos em relação à grandiosidade do universo. Então nós temos que ir observando a maneira que nós temos que ter, a possibilidade que nós precisamos de desenvolver
para nós termos dentro de nós aquela condição muito importante de receber do cálice da vivificação. Então, todo estudioso do livro Na Luz da Verdade faz a ligação com o Criador. E para fazer a ligação com o Criador, faz com o cálice do Santo Grau, que vai vivificando. Então, nós somos vivificados por essa energia especial. A pessoa tem que lembrar assim. O livro Na Luz da Verdade, quando a pessoa tem uma necessidade, ela estudando, ela dentro fica em paz. Quer dizer que ela recebeu uma energia especial que possibilitasse ela ficar equilibrada, ela, a pessoa. Essa questão é bem importante assim. Quando uma criança se encontra necessitando de um auxílio, porque ela precisa, porque agora ela está querendo dormir, o corpo está cansado, ela está com fome, o adulto vivifica esta criança, o jeito que ele a segura. Então, é de conhecimento de muitos que uma determinada criança muito enfraquecida, a maneira que faz com que esta criança se acalma é quando ela fica no colo daqueles adultos que ela conhece. Isso é uma condição bem importante assim. Então o que acontece? A energia que o adulto tem, o tio, o pai, a mãe, os avós, sempre pessoas ligadas assim, o funcionário, o calor do corpo do adulto e o jeito da energia que o adulto está utilizando possibilita aquela criança acalmar-se, a equilibrar-se. Então aquela criança fica segura. Numa outra fase da vida, uma outra criança, ela muitas vezes coloca o rosto junto ao pescoço do adulto. Quer dizer assim, que ela fica bem resguardada. Então o adulto, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, ele recebe dessa energia e o vivifica, da mesma condição que ele tem a capacidade para vivificar a criança. Então, o Santo Grau é essa a importância. A tradução do nome Santo Grau vem do sangue do Criador. E se nós observarmos assim, o nosso coração assemelha a esse tipo de comportamento. Porque o nosso coração é que vivifica todas as partes do nosso corpo. Fica bem fácil assim da gente ir observando de todas as maneiras. A pessoa usou muito o corpo, que é muito comum a gente ver na fase de criança, faz muitas atividades, ela corre, ela brinca, o coração acelera. Depois ela modifica. Então a gente vai observando assim que o trabalho do coração tem a mesma importância do coração do universo. E se nós observarmos assim as referências que nós temos do universo, nós vamos confirmando assim que dentro de nós assemelha aqueles movimentos. No amor reside o segredo da vida. Então é muito importante assim a gente ir tendo essa observação. A vida de uma pessoa está relacionada de como ela dedica o tempo para ela. E é bem interessante porque em todos os momentos da vida de uma pessoa, ela tem a possibilidade de receber o auxílio. Quer dizer assim, todos os momentos ela recebe o amor. Porque para ajudar aquela criança pequena, que está necessitando agora do colo, do carinho, do jeito, ela teve que dar o amor, porque aquele adulto tem a modificação para ajudar aquela criança. Ele não ajuda aquela criança de qualquer maneira, isso é físico. Então a ajuda tem que ter tido uma transformação. Se o adulto adquire essa maneira, quando ele estuda o livro Na Luz da Verdade, de ir percebendo como ele é. Então o jeito que ele está pensando, o jeito que ele atua, ele tem possibilidade de receber na hora essa energia. Quando fala que os auxílios do Criador se encontram à disposição todo instante que nós precisamos, é dessa maneira, na condição que o adulto atua, de entrar na frequência, de ter aquele auxílio. Então, quando uma pessoa tem muitas funções e ele, ali naquele momento, ele não sabe como é que ele tem que resolver tudo aquilo que está sendo apresentado, ele para e ele
procura trazer para o seu tempo que está ali esperando uma recordação dos ensinos. Então, imediatamente ele vê a sequência que ele precisa de ter para fazer aquelas funções. Ele começa naquilo que ele começou para aquelas funções, ele vê assim que vai dando certo. Quer dizer que se nós então estivermos de uma maneira sempre ligado com os ensinos, a nossa vida vai ser de amor, de alegria. Porque quando uma pessoa manifesta de uma maneira que o outro não fica satisfeito com aquela manifestação, sem carinho, sem polidez, o que acontece? A pessoa se encontra distante da luz. E se encontra numa condição que para aquela pessoa que está se comportando assim é muito ruim. E nós sabemos assim que tudo tem um nível. Quer dizer, se a pessoa desce um pouco mais da maneira de ser, então ela vai piorando. E nós não podíamos ter uma piora. Então a finalidade nossa é entrar naquela condição assim de ficar ligado com os ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nos tornarmos qualificados para a vida. No amor reside o segredo da vida. Então a vinda de Jesus foi para esta condição, trazendo o amor, porque com o amor a gente sabe assim que consegue. Então aquele que utiliza na sua profissão o amor, porque o amor também tem uma relação bem importante assim. Não é o amor que as pessoas usam somente cedendo, tem a firmeza, tem o equilíbrio, tem a justiça. Então a pessoa sabe assim que o amor não é numa condição de ceder, porque aquela criança numa fase maior, que agora passou por situação que machucou, então ela fica com o machucado e muitas vezes uma outra pessoa que vê aquele machucado fala para ela, se ela comunicou com seus pais, ela fala que não. Porque os pais já haviam dito a ela para que ela parasse com aquela brincadeira, e ela não parou. O jeito que os pais posicionaram também é o amor, porque a criança agora teve a condição de ficar com aquela dor e não manifestar. Então vai trazendo para nós uma referência de equilíbrio, de maneiras assim que nós precisamos de entender o amor, e nós temos que trabalhar de uma maneira muito coerente conosco mesmo. O esforço que nós precisamos de continuar fazendo para ter a possibilidade de continuar ficando ligado na luz, ligado com o Santo Grau, de recebendo do Santo Grau a energia que nós precisamos diariamente, é todo um instante. Porque quando uma pessoa tem vontade de ter uma profissão que ele sente bem tendo o conhecimento daquela profissão, daqueles afazeres, daquelas observações que precisa, ele fica ligado naquilo a vida toda. Se ele gosta de uma outra coisa, de um lazer, ele fica ligado. Para a nossa vida, para a vida do nosso espírito, receber das irradiações do Santo Grau é o mesmo procedimento. Nós é que temos que ficar ligados. Então o espírito humano tem que lembrar assim que a vida é o amor. E tem muitas referências assim da importância do amor. Mas o mais importante mesmo é o amor que o Criador distribui para a criação. E esse procedimento vem através do Santo Grau. Então, onde ele coloca o que vivifica a vida, que é distribuída. E é muito importante assim lembrarmos de todas as significações. Então, o Santo Grau é aquela importância assim de épocas anteriores falarem do elixir da vida. Nós sabemos assim que é a vida. E é através do amor a gente vai observando assim a força que existe quando uma pessoa utiliza. A gente vê o amor mais fortemente assim nos animais. Então, o amor ele atua toda a época. Nos animais a gente vê que tem o período. Nos seres humanos
falta o equilíbrio. Então, o nosso conceito de amor vem através, assim, de uma aceitação e naquela condição de não emancipar os filhos, permitindo, assim, que os filhos continuem com aquela pendência de quererem serem ajudados. Estudar o livro Na Luz da Verdade e observar, assim, como é que a gente é. Porque se a pessoa está querendo uma melhora na sua vida, precisamos de lembrar assim, a melhora é dentro da pessoa. Como é que nós melhoramos? E se nós melhoramos dentro, melhoramos fora. Porque num comportamento inadequado, a gente vai observando que atrapalha a vida daqueles no nosso ambiente de trabalho, na nossa moradia. Mas se desenvolvermos uma condição de termos o amor com a pureza, com a justiça, de nos encontrarmos naquela condição de sempre ligado com a luz, a pessoa tem que lembrar que o procedimento de ligar-se com a luz é estudando o livro Na Luz da Verdade, porque nós temos que aprendermos a mudar a norma do tempo e do espaço. As coisas na nossa vida a gente vai levando, mas tem que ter uma perspectiva, e a perspectiva fica bem fácil assim, tendo o conhecimento. Tem que lembrar da importância da vinda de Jesus, do sacrifício que foi feito para a vinda de Jesus. Isso é físico, é uma coisa à parte, a vinda de Jesus. A vinda do Filho do Homem, trazendo o juízo final, fica bem fácil assim da gente ir confirmando a vinda do Filho do Homem e o início do juízo final que ele desencadeou. Cada pessoa pode ir confirmando assim através das profecias. Uma das profecias bem importante assim na confirmação do juízo final é que todas as coisas no final dos tempos ficarão claras. Então a gente vai observando assim que essa é uma das realizações. Nós vamos confirmando outra coisa bem importante assim, que é que todas as pessoas falarão do tempo. Então num período anterior, recente, somente os adultos falavam do tempo. Hoje todas as crianças também falam do tempo, que a norma do tempo mudou, que tudo está passando mais rapidamente. Então a confirmação da vinda do Filho do Homem e a confirmação do desencadear do juízo final, então nós vamos caminhando assim pela vida. Para recebermos das irradiações do Santo Grau, a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer a ligação. Isso é bem importante, porque um filho que se aproxima do pai somente para pedir alguma coisa, quando ele aproxima e não fala nada e que fica nas imediações, o pai já pergunta o que ele quer. Então, às vezes, é uma outra coisa fora daquele costume que aquele filho tem pedido e está faltando a coragem para o filho fazer aquele pedido. Mas com a vivência que o pai tem, então ele já sabe que ele está querendo alguma coisa. Esse filho já ficou caracterizado para esse pai, que ele só se aproxima quando ele quer alguma coisa. Mas nós temos que lembrarmos que na criação é um equilíbrio. Para recebermos, nós temos que nos encontrarmos naquela condição de pureza. Não é mais ou menos. Isso é bem interessante, porque é costume das pessoas que tem acesso a um lugar que está os copos e o bebedouro. Muitas vezes a pessoa pega o copo e olha se aquele copo está limpo. E ele coloca água naquele copo. Então nós temos esse costume, essa tradição, que já vem assim no nosso sangue, com os nossos ascendentes. Então, para nós recebermos das irradiações, nós temos que lembrarmos que nós temos que nos encontrarmos numa condição de pureza. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque numa outra comparação, a gente vê assim um funcionário, para ele receber um benefício, ele tem que entrar-se numa condição de ter o conhecimento das funções que ele executa e da dedicação que ele tem. E da maneira que ele é. Ele pode executar muito bem aquelas funções, mas se ele não tem uma polidez, uma bondade, ele então também não recebe uma promoção. Ele continua na empresa pela qualidade da produtividade que ele apresenta. Essa produtividade
para a empresa tem muito benefício. Então ele continua naquele grau e ele não recebe a promoção para o grau seguinte. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. A nossa consideração, a nossa maneira de ser, a nossa confiabilidade é como nós nos encontramos ligados à luz. Isso é uma coisa bem firme assim, bem definida. Que se nós descuidarmos um pouco, nós perdemos a consideração, perdemos o valor. Então as pessoas que dirigiam a nós de uma maneira, com uma responsabilidade, com uma atenção, já muda o jeito. Então essa referência é bem importante. O descuidar durante a nossa existência, não podemos. Então a maneira que nós precisamos de encontrarmos é nessa condição assim, de ligado ao santo grau, para recebermos dessa energia. E tem que lembrar que as transformações que sempre trazem, através das gerações, através dos milênios, as informações que foram recebidas, falando assim do santo grau, da pedra filosofal e do cálice, do elixir da vida. Então as pessoas ficam procurando nas suas imediações, onde é possível encontrar isso. As informações, a pessoa tem que lembrar que vem de uma condição superior. Então, para recebermos uma orientação, uma informação correta, para poder fazer uma visualização daqueles quadros que nos são apresentados, a pessoa tem que ter uma pureza dentro dela. E essa pureza tem que ser verdadeira, porque se faz um ato e esse ato não tem sustentação, a mesma coisa acontece com as células do corpo. A pessoa descuidou, aconteceu algo, ela enfraqueceu. Para ela ter uma recuperação, fica bem fácil assim de observar. Se foi um ato simples, se foi uma diminuição de saúde simples, ela vai gastar aproximadamente 1 mês para ter um restabelecimento. Se ela acentuou e ela demorou para cuidar-se, então acontece assim, se foi um machucado no pé, do jeito que a pessoa anda, naturalmente aquele machucado continua sendo machucado. Então vai ampliando a área que está ferida. Então, para sarar aquele pé, o tempo é maior, porque a pessoa demorou mais tempo ainda para começar o tratamento de maneira correta, de maneiras que possibilitasse uma recuperação daquela parte machucada. A nossa vida interna é assim, nos esforçando para que nós não tenhamos limitação na compreensão. Se tivermos, se protelarmos, então nós vamos ficando para trás. E é bem importante assim, quando fala assim que irmãozinho, irmãzinha, tem que lembrar que irmãozinho e irmãzinha é quando o espírito já evoluiu, já se encontra naquela condição de retorno ao paraíso. Então ele já se encontra numa condição de clareza. Na nossa vida de matéria grosseira não tem essa referência, porque aquele que utiliza desse termo, ele está querendo degradar o outro para o nível dele, porque fica bem fácil assim, a gente vai observando com costumes que prejudicam a saúde. Aqueles que têm o costume de prejudicar a sua saúde, ele também facilita a vida do outro para o outro também ter aquele costume. É muito fácil assim da gente observar na moradia. O pai e a mãe não têm costume bom, eles aliciam os filhos para terem aqueles costumes, para não ter nenhum que contradiga aqueles costumes que eles têm. Então eles induzem. Para a luz, nós temos que lembrarmos que o esforço é dobrado, porque fica bem fácil assim da gente ir observando as referências. Então, são poucas pessoas que se reúnem para a nobreza, para ter um melhor aprofundamento nos ensinos,
para ficar ligado com os ensinos. E é bem importante, porque aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, então ele vai fazendo a ligação, e ele vai tendo uma ampliação da sua memória, dos seus conhecimentos, ele vai tendo facilidade de ir vendo os quadros que são apresentados, porque o livro Na Luz da Verdade, ele vai apresentando quadros. Então nós vamos vendo os quadros e onde nós nos encontramos naqueles quadros. Porque é comum a gente ver uma informação, uma instrução, e já logo personifica aquela informação para aquela que está de acordo com aquelas informações. Mas cada um tem que lembrar assim, aquele que está vendo, aquela informação é para ele, não é para aquele outro que ele julga agora que vai ser melhor. Então as informações, quando a pessoa tem um instante de lucidez, ela tem que lembrar que aquelas informações é para ela, é o jeito que ela é, o procedimento que ela está tendo. Então estudar o livro Na Luz da Verdade, fazer a ligação com o Santo Grau, receber das irradiações do Santo Grau, tem que lembrar assim, essa energia nos vivifica e que vivifica toda a criação. E os símbolos que existem na pedra filosofal, que é o altar, que é numa pedra de cristal transparente, branco como a neve, mas ao mesmo instante ele é transparente. Então esses signos que existem ali são os signos que existem para todos os tipos de energias que a criação necessita. Então a pessoa tem que ir lembrando assim dessas informações e tem que lembrar assim, a energia que o Criador coloca no cálice, ela é de um vermelho assim vivo. Então essa energia borbulha no cálice, ininterruptamente, sem transbordar. Então a perfeição dessa manifestação do Criador, possibilitando para a criação a vivificação. Então essa vivificação nós temos que lembrarmos que nós podemos ter uma participação melhor se nós dedicarmos mais tempo para compreender os ensinos. Então é bom a pessoa ir lembrando assim, que quando fala que o sangue da pessoa é um sangue bom, outra pessoa fala assim de um sangue que é agitado. Então, para a pessoa continuar com um sangue desperto, um sangue bom, ela tem que lembrar que ela precisa de melhorar os seus conceitos, de melhorar a sua maneira de ser. E a melhora é com o livro Na Luz da Verdade, é de uma maneira que ela tenha uma possibilidade de ter uma elevação. Então, essa condição é bem importante assim, nos elevarmos, nos tornarmos conscientes da nossa caminhada pela criação. Não é para um período, é a vida toda. Porque aquele que vai caminhando na sua vida de atividade profissional e que vai tendo os aprimoramentos que vão exigindo, ele apresenta mais seguro. Então, para ele é que ficou beneficiado. Isso é bem importante assim. Então, nos tornarmos mais seguros com a nossa vida interna, com a nossa convicção, e é muito importante porque essa segurança nos possibilita um equilíbrio. Toda a época da nossa existência, a pessoa tem que apresentar assim, tendo uma opção e de ter um equilíbrio. Então precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade.